Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos começando aqui mais um Seara Cast. Nós estamos com a presença ilustre do nosso pastorzão, pastor Israel, seja muito bem-vindo. Graças e paz, bom dia, obrigado Cheiro, obrigado pelo convite. Sinto muito honrado em participar desse momento e eu creio que vai ser algo muito edificante para todos nós. Top demais. Hoje o nosso assunto é muito importante, então fica ligado até o fim porque tem assunto top aí, hein? É isso mesmo. Pastorzão, hoje a gente decidiu falar sobre um assunto que o senhor é especialista, que é servidão. Afinal de contas, o senhor aí é o pastor responsável por toda a diaconia da igreja, né? Exatamente. E é uma responsabilidade muito grande, né, pastor? Porque servir é o princípio de todo cristão para estar apto para toda boa obra. Exatamente. E como é que tem sido assim, pastor? Quando é que o senhor descobriu que o seu chamado era servir? Na verdade, é algo que assim, você só descobre fazendo. Não existe outra forma de discernir qual é o seu chamado sem que antes você seja experimentado em diversas áreas. Eu cheguei na Seara de Deus quando a Seara estava começando, há quase 11 anos atrás. Então, de lá para cá, tudo aquilo que havia necessidade de ser feito, eu aprendi a fazer. E foi exatamente aí que eu descobri que servir era o melhor de todos os meus dons. E algo que existe dentro do servir que incomoda algumas pessoas. Porque as pessoas acham que aquele que serve, ele se diminui. Uau! Muitas pessoas acham que aquele que está servindo em funções que talvez sejam consideradas básicas por a maioria das pessoas, ele enxerga naquela figura do servo alguém menor. E na verdade não é. Aquela servir sem ser visto, né? Exatamente. A pessoa que ela está no backstage da coisa, nem sempre ela tem reconhecimento. Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo que eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a não ser por aquele que me chamou. E ele me chamou e ele me comissionou. Claro, hoje a minha condição ela é um pouco diferente. Eu sou o pastor auxiliar do apóstolo Eric, eu estou à frente da maioria das áreas que envolvem a igreja. Hoje eu tenho uma posição de destaque em liderança, mas isso não me impede de servir. Muito pelo contrário, isso me motiva a servir cada vez melhor. Top. E pastor, no começo do ministério, eu lembro do senhor contar uma história que o senhor tentasse se esconder. Como foi essa... Me cabia, né? Atrás da pilastra. Como foi essa experiência de que o senhor estava se encontrando no seu chamado? Eu vim de uma outra igreja onde eu havia sido espiritualmente muito ferido. Então, quando eu cheguei na Seara, o que eu queria? Contato com a palavra. Eu queria entrar mudo, sair calado e sumir da vista de todas as pessoas que pudessem me envolver em algum processo de servir no corpo. Então, o que eu fiz? Eu fugia do apóstolo. O tempo todo eu fugia dele, fugia da apóstola Bia, eu fugia das pessoas que estavam à frente do ministério naquela época, porque eu não queria me envolver, com medo de ser ferido novamente. Mas a pessoa que ela foi chamada, e eu tenho consciência disso, eu fui chamado desde o ventre para que eu estivesse servindo ao corpo de Cristo. Ela não consegue se esconder. Parece que tem um holofote, né? Assim, que vem, por mais que pá, sabe? Destaca a pessoa. Não destacar no sentido de elevar, de enaltecer. Mas você é visto, porque é algo que eu tenho dito constantemente nos últimos dias. Nós precisamos ter, sim, mentalidade de rei, mas o nosso coração tem que ser de servo. Uau. Se nós não tivermos mentalidade de rei, coração de servo, nós vamos nos enxergar sempre maior do que os outros. E não é isso que a palavra nos instrui. Então, eu fui descoberto. Há muitos anos atrás eu fui descoberto. E foi assim, amanhã eu preciso de você no ensaio. Ensaio do quê? Ensaio do louvor. Tá, eu venho. E aí nós terminamos o ensaio e falou, então, eu vou precisar de você domingo no louvor. Eu falei, vocês estão doidos? Vocês não sabem quem eu sou, não sabem de onde eu vim, não conhecem a minha história. Gente, vocês têm que ter zelo com o altar do Senhor, eu acabei de chegar. E aí foi onde o apóstolo falou, a resposta que eu precisava você acabou de dar. Porque se você tem zelo com o altar da igreja que você acabou de chegar, então você tem zelo pelas coisas do Senhor. Amanhã eu preciso de você no louvor, beleza?
Falei, tá, beleza. E o legal é que o senhor não se sentia, às vezes, preparado na época, né? Não sinto até hoje para a maioria das coisas. Isso é muito importante, que às vezes as pessoas que estão de casa, que estão nos escutando, às vezes eles não se sentem aptos para realizar a boa obra, para realizar aquilo que foram chamados para fazer, e usam isso, às vezes, como motivo para não serem usados. Você já conviveu com pessoas que, às vezes, em contato com o senhor, sob sua liderança, já disseram assim, eu não consigo fazer isso, pastorzão, porque eu me acho... dia. Só todo dia. Quando a gente convida alguma pessoa para determinadas áreas, ela fala, não, mas eu não estou pronto para isso. Ah, eu acho que eu não consigo ainda. Ou então, eu acho que ainda não é meu tempo. Mas já parou para pensar que a gente não está pronto para entrar para o ensino médio, a gente não está pronto para ir para a faculdade, a gente não está pronto para casar e a gente não está pronto para ter filho, e ainda assim a gente faz. Servir ao corpo de Cristo é do mesmo jeito. As pessoas precisam entender, Cheiro, que elas têm que ter disposição e disponibilidade. Uhum. É o básico para qualquer pessoa que deseja servir. Porque eu não posso contar com alguém que tem muita disposição, mas ela nunca está disponível. E nem tampouco eu posso contar com alguém que está sempre disponível, mas nunca tem disposição. É verdade. Então as duas coisas precisam caminhar juntas. Quando a gente olha para Jesus, você vai ver sempre ele disposto e disponível. Quando você olha para os 11, que a gente tem que tirar Judas aí da história, todos os 11 eles estavam dispostos e disponíveis. E aí por que eu te falo que a gente tem que tirar o Judas da história? Todas as vezes que você vai ver grandes coisas que aconteceram dentro dos evangelhos sinópticos, o que você tem lá junto com Jesus? Pedro, Tiago e João. Então eles eram os três que estavam mais envolvidos no processo de estabelecer o reino. Eles sempre estavam lá. Judas ele se destaca em alguns momentos específicos, mas eu quero fazer alusão a 3. Primeiro, lembra quando a mulher chega e vai lavar os pés de Jesus? Uhum. Judas, o que ele fala? Poxa, isso aí, será que ela não tem noção? Custa mais de 300 denários? Podia vender e dar aos pobres. Os olhos dele estavam naquilo que era material. Depois, a gente vai dar uma observada nos evangelhos, aonde Judas aparece novamente com uma posição de destaque e algo decisivo, traindo Jesus. É verdade, é verdade. E no terceiro momento marcante, a gente vê Judas se suicidar, por quê? Porque tinha remorso, não porque tinha arrependimento. Porque se ele tivesse encontrado lugar para arrependimento, ele teria sido útil ainda ao ministério. Assim como Pedro, né? Assim como Pedro. E aí, quando nós olhamos para essas 3 histórias decisivas ali, a gente vê que Judas ele sempre teve olhos para uma coisa. Ele sempre teve olhos para criticar. Ele sempre estava pronto para criticar, mas ele nunca estava pronto para se envolver no processo e fazer algo que fosse maior do que o senso crítico. A gente encontra vários Judas no meio do caminho, porque você sempre vai encontrar alguém que ele está disposto demais a criticar, mas ele não está disposto a fazer nada para mudar a situação. Servir que é bom nada. Servir que é bom nada. Então a pessoa que ela tem o ímpeto de servir, ela vai dizer, olha, eu estou disponível. E ela pode se oferecer a fazer. E ela pode fazer a diferença. Por quê? Outra coisa que muita gente tem medo é de servir e servir errado. Servir errado não existe. Errado é não servir. É verdade. Então, assim, quando alguém pega algo para fazer, eu como líder, ter ciência de que aquela pessoa não vai fazer como eu faço. Do meu jeito só eu faço. Uau, isso é incrível, pastorzão, porque muitas vezes os líderes tentam imprimir ali nos liderados a forma que eles fazem, no ritmo que eles fazem, né? E não funciona, porque cada pessoa vai fazer de um jeito. Então, veja bem, há 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu entrei para o ministério em tempo integral. Uhum. Eu abri mão de uma carreira promissora, e eu estava muito bem posicionado no mercado à época. Uhum. E quando eu abri mão disso, eu vim para servir em período integral. Então, eu virei uma chave na minha vida. Por quê? Porque eu sabia que eu iria servir ao reino. Uhum. E eu não iria servir aos meus interesses. Quem faz como eu fiz, como o apóstolo Eric fez, abandonar a carreira, abandonar tudo para servir ao reino, a gente é formatado ao padrão do reino. A gente não formata pessoas ao nosso padrão. Sim, top. Então, para servir ao reino de Deus, eu preciso entender que o padrão é Jesus. O padrão não sou eu. Não é de acordo com os meus interesses ou de acordo com aquilo que eu creio.
É de acordo com aquilo que a palavra diz. É ao modelo de Cristo que eu vou servir. E a palavra diz que se eu vou servir, se o meu dom é servir, então que eu sirva com zelo. É por isso que tudo aquilo que eu faço, eu procuro dar o melhor de mim. Sem me importar se eu vou trabalhar muito, sem me importar se vão lhe criticar ou não. Eu só pego e faço. E às vezes eu até brinco com o apóstolo, falo assim, não me pede para pensar quando você me dá algo para fazer. Porque eu vou fazer. Entende? Ative em mim um senso de urgência. Por quê? Porque o reino de Deus não pode esperar pelo meu tempo. Eu tenho que fazer no tempo do reino. Se isso vai me demorar horas, se isso vai me custar um esforço absurdo, quando muita gente fala, nossa, pastor, eu tô te achando tão cansado. Eu falo, sério, irmão, eu não tô. E realmente eu não tô. Às vezes meu corpo pode estar cansado, mas a minha alma tem contentamento. Por quê? Porque servir é muito importante. Servir ao reino é gratificante. É verdade, muitos líderes às vezes, eles magoam liderados, muitos líderes às vezes ferem liderados porque às vezes tentam colocar um molde que não é o padrão do reino. O que o senhor falou é muito perfeito, até o que me lembra algo que o senhor falou numa época, numa aula que o senhor estava dando, que até o senhor disse assim, ó, eu lembro dessas palavras como se fosse hoje, o senhor disse o seguinte, a minha função é ser um pilar para sustentar vocês. Exato. E isso é muito... Só pode falar um pouco mais sobre isso, o pastorzão? Porque muita gente, às vezes, não entende isso e, às vezes, tropeça no meio do caminho porque pensa, eu não estou sendo visto, por isso eu não sou útil. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, pastorzão? Tem a ver com a palavra que eu recebi assim que eu cheguei na Seara. Isso foi em 2012. Acho que 2012. A igreja ainda era na José Rezende dos Santos. Igreja minúscula, cara, um templo minúsculo. E foi bem no começo, a gente recebia vários ministros do Rema, na época. E essas pessoas, elas chegaram, eu lembro, foi a Joseane, o Josean e depois o pastor Alex. E os três me disseram a mesma coisa. Eles disseram, olha, Deus está te trazendo para esse lugar, para que durante a sua caminhada aqui, você seja uma coluna nessa igreja. E naquele dia, eu logo fiz uma identificação ali. Coluna é algo que foi gerado para sustento. E em colunas não se mexe. Você pega uma edificação, você pega um prédio, você muda a parede de lugar, você quebra aqui, abre ali, abre um cômodo aqui, outro ali, mas nas colunas de sustentação não se mexe. O que eu entendi? A minha função é ser sustentação para toda a estrutura. E principalmente para o ministério dos apóstolos. Por quê? Porque eu estou aqui para ser um facilitador do ministério deles. Eu estou aqui para abrir caminho para aqueles que vêm depois. Eu estou aqui para ser sustento daqueles que estão sendo preparados. E por quê? Porque Deus já vem me preparando há mais tempo. Então, muitas vezes, as pessoas da nossa igreja não vão me ver com tanta frequência, por exemplo, ministrando a palavra num culto de domingo. Não vão me ver, entenda isso, num lugar de destaque. Por quê? Porque eu sou coluna. E eu entendi o meu lugar. Eu nunca vou querer ocupar o lugar de uma outra pessoa. Entende? Porque se eu tentar ocupar o lugar de outra pessoa, eu vou roubar o ministério de alguém e eu vou me ferir fazendo algo que eu não fui chamado para fazer. Isso é muito importante, o pastorzão. Inclusive, para o culto estar acontecendo com a excelência que acontece, significa que tem uma equipe por trás sendo liderada por alguém, que no caso é o senhor, para que o culto flua com essa perfeição, com essa excelência, né? Então, não é porque o senhor às vezes não está sendo visto no altar que o seu trabalho não está sendo visto. Exatamente. E outra, a pessoa que ela tem o coração de servo e ela tem a mente de rei, ela vai entender o seguinte: a posição dela ninguém tira. Por exemplo, vamos olhar para a rainha da Inglaterra. Todo mundo sabe que ela é rainha da Inglaterra. Sim. Todo mundo sabe que o título dela é ser uma monarca. Mas você não vê ela andando pelas ruas. Você vê primeiro-ministro, você vê pessoas de destaque, você vê o exército, você vê a guarda da rainha, você vê o palácio, mas com uma baixa frequência você vê a rainha. Isso não fez com que ela não seja mais uma rainha. Sim. O fato de ela não estar sendo vista constantemente não tirou dela a posição que foi dada a ela. O fato de eu não estar tão frequentemente ministrando ou não estar em destaque nas redes sociais ou coisa do tipo, não me diminui. Por quê? Porque eu estou servindo para que aqueles que foram chamados
para essas posições, eles estejam lá. Uau, isso é de humildade muito grande, pastorzão, porque para servir é necessário ser humilde, porque se não tiver esse pensamento de humildade, vai sempre estar querendo, por que fulano tá aparecendo mais do que eu? Quando, na verdade, existe um papel que todos precisamos exercer, né? É gerar disputa desnecessária. É verdade. Quando a gente entende o nosso lugar, quando a gente entende para o que a gente foi chamado, a gente não se preocupa com o que o outro está fazendo. A gente se preocupa com o que está nas nossas mãos para fazer. Eu vou ser cobrado diante de Deus no futuro por aquilo que Ele me confiou a fazer, e aí eu vou apresentar o resultado ou não daquilo que Ele me chamou para fazer. Então eu não posso chegar diante de Jesus e falar assim, não, mas o que acontece? O Senhor me chamou para fazer isso, mas o fulano não fez tal coisa. Mas eu chamei ele para fazer aquilo, eu não te chamei. Entende? Então, se a minha posição é servir, eu vou servir com zelo. E isso não tira também de mim a posição de líder que eu exerço. Porque o maior líder que já existiu foi Jesus. E ele estava sempre servindo. É Veja lá, quando a gente vai para o Evangelho de João, por exemplo, a gente vai ver a multiplicação de pães e peixes. Certo? Então, assim, Senhor, tem muita gente aqui, tá todo mundo com fome, vamos dispensar o povo que eles precisam comer. O que Jesus fala? Dê vocês mesmo a eles de comer. Ah, mas a gente não tem nada aqui. Ah, a não ser um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ok, me traz. Veja que esse menino, ele tinha um coração de servo, porque quando alguém vai lá recrutar os 5 pães e 2 peixes dele, ele vai e serve. É verdade. Ele serve com o que ele tinha, o melhor que ele tinha era aquilo. Aí vem Jesus e faz o quê? Reparte entre os 12. Quando a palavra fala que ele distribuiu entre os 12, o que ele fez? Serviu. Ele serviu a cada um dos seus. Então ele pega aqui um pedaço de pão, um pedaço de peixe, dá na mão de João, dá na mão de Pedro, dá na mão de Matias, dá na mão de Judas, beleza. Entregou na mão dos 12. Ele serviu os 12. E os 12, por exemplo, seguindo o exemplo de Jesus, passa a servir a multidão. Quando aqueles 12 passaram a servir a multidão, diz que todos eles comeram, se fartaram e ainda sobrou. Ou seja, Jesus, no seu ato de servir, ensina aos seus 12 o que é servir, que ensina a multidão o que é servir. Então, quando a gente olha para o padrão do reino, a gente entende que o padrão do reino é o quê? Servir. Ministério é serviço. Não é ser visto. É verdade. Ser visto é consequência do serviço. É consequência do servir. A honra está no servir. Porque Jesus ele fala o seguinte, olha, se você quer ser o maior entre aqueles que estão no reino, então aprenda a servir. Depois eu vejo Jesus lavar os pés dos seus discípulos. E aí Pedro fala, o senhor não vai lavar meu pé de jeito nenhum. Ele fala, então se eu não lavo os seus pés, você não tem parte comigo nesse ministério. Por quê? Porque se eu, a quem você reconhece como Senhor e Mestre sobre a sua vida, não posso servir lavando os teus pés, você nunca vai servir ninguém, porque você vai achar que você é maior do que os outros. É verdade. E muitas vezes quando a gente... Tem aquela questão, né, pastorzão? Tem as pessoas que sabem servir, mas não sabem ser servidos. Sim. Sabem honrar e tem uma dificuldade imensa de serem honrados. Exato. Tem gente que às vezes, quando... Até me veio esse insight agora, quando eles precisam honrar, eles estão sempre prontos. Mas quando eles vão ser honrados, eles não, mas peraí, eu não sou digno, não sou isso. Como é que a gente pode tratar e ensinar pessoas que têm esse tipo de pensamento, pastorzão? Isso é falta de humildade. Olha, que interessante. Isso é falta de humildade. Por quê? A pessoa, ela acha que ela pode servir a todos, mas que ela não pode ser servida por ninguém. Ela está comunicando que ninguém faz tão bem quanto ela faz. Uau! Nossa, essa bateu até na alma. Entende? Entendi. Você não é digno de me servir porque você não serve na mesma excelência que eu sirvo. Tá errado. Porque talvez seja servir um copo d'água. Mas aquilo está sendo feito de coração. Entende? Aquilo tem sido feito com tamanha integridade, porque a pessoa ela quer honrar alguém que ela entende que é digno de honra. Quando você não recebe a honra que lhe está sendo dada, você quer dizer que aquela pessoa ou aquela atitude é inferior àquilo que você acha que você merece. Uau! Essa foi forte. Entende? Até para ser servido, a gente precisa entender que é recompensa da honra, é o galardão que você está recebendo agora. E não existe recompensa da honra que seja pequena.
toda recompensa da honra, ela é grandiosa. Porque talvez a pessoa que está me honrando, ela não tenha a mesma consciência que eu tenho, mas ela está passando pelo processo. Ela está desenvolvendo essa consciência para que ela possa, então, servir num nível de excelência maior. E o nível de excelência maior, você só chega nele fazendo. Uau. Tem um livro que é fantástico, mudou a minha vida, é Em Busca de Timóteo. Fica a dica aí, galera. Em Cara, Busca de Timóteo. Que livro fenomenal. E o segundo livro, que despertou ainda mais o senso de excelência para que eu possa servir, é inclusive uma matéria da escola de fundação, que você ministra, que é o Qualificados. Tony Cook. Cara, quando a gente não sabe se colocar na posição de alguém que está servindo e fazer, porque estamos fazendo para o reino, a gente não serve para o reino. Entende? É algo que eu trago comigo como meio que como uma filosofia de vida. A pessoa que ela não vive para servir, ela não serve para viver. É verdade. Você sabe por quê? É meio clichê, mas uma mangueira, ela não come das mangas que ela produz. Os frutos que ela produz são para os outros. Então, às vezes a pessoa ela serve na intenção de receber honra de volta, de receber reconhecimento de volta. O servir são os frutos que nós estamos dando. E a gente não produz frutos para nós mesmos. A gente produz frutos para alimentar outras pessoas. E isso no ministério faz toda a diferença, né, pastorzão? Porque quando a gente entende que servir vai muito além de ser visto, vai muito além daquilo que a gente busca para nós mesmos, mas sim o que a gente busca de nós para com os outros, até as disputas internas no ministério elas vão diminuindo, né? Porque até o ponto de não existir mais. Você para de se comparar com o ministério do outro, porque às vezes você está crescendo no seu ministério, por mais que você não apareça tanto quanto o outro que também está crescendo ali onde Deus chamou ele para crescer. E outra coisa interessante é que às vezes as pessoas que estão de fora, elas enxergam um crescimento muito grande na vida de alguém, mas na vida de uma outra pessoa que já está há mais tempo no ministério, que já serve há mais tempo, ela não consegue enxergar esse crescimento. Aí eu costumo comparar sempre, eu não gosto de comparações, mas eu costumo comparar sempre com a filosofia do bambu. Um bambu, você planta ele demora 5 anos em média para sair o primeiro pendãozinho. Mas quando sai, tenta arrancar ele de lá. Não arranca de jeito nenhum. Não arranca. Às vezes a pessoa que não tem uma notoriedade, ela está gerando bases tão sólidas e o outro parece que está crescendo tanto, mas é igual a erva daninha. Você chegou, ele fez assim, ela se arranca do lugar. Crescendo sem raízes. Cresceu sem raízes. Então as bases são profundas. E o que nos faz realmente ter uma base profunda é a permanência. Uma base sólida é a permanência. Tem que permanecer. Às vezes a pessoa chega, entra para um ministério e aí ela acha que é igual promoção numa prefeitura da vida. A cada curso que você faz, você apresenta um novo diploma e está acumulando pontos, porque daqui a pouco você sobe de cargo. Não é assim. Por quê? Porque o reino de Deus é chamado. Se eu fui chamado para pastorear, por que eu tenho olhos no apostolado? Por que eu tenho olhos no evangelístico? Por que eu tenho olhos para o profético? Eu tenho que voltar os meus olhos para o pastoreio. E aí, do pastoreio que eu exerço com zelo, saem profetas, saem evangelistas, saem mestres, sai a nova geração de apóstolos. Quantas pessoas acham que servir no Kids, por exemplo, é ser diminuído, é ser jogado para o fundo da igreja? Mas já parou para pensar que as meninas que servem aqui no Kids, elas estão exatamente gerando bases para a igreja de amanhã? É verdade. Então, a parte mais importante, meu querido, não é o que a gente faz no altar. Se a gente pensar que o futuro da igreja sai daqui, do Kids, então a parte mais delicada do trabalho é feita aqui. Porque está gerando base para o futuro. É daqui que saem os novos servos em excelência. Top demais. Pastorzão, e pra gente já tá chegando aí ao fim, mas que conteúdo fantástico. Uma dica aí, um recado para quem, os líderes de ministério que estão nos assistindo, pessoas que são novos convertidos, que estão buscando servir, estão buscando viver um chamado. Qual o recado que o senhor dá para essa galera que está buscando servir ao Senhor de forma excelente, pastorzão? Se disponham, tenham um coração ensinável, sejam excelentes em tudo que vocês se propuserem a fazer. E o principal, estejam disponíveis. Deus não pode usar alguém que não está disponível. E Ele também não pode usar alguém que não tenha disposição. Acho que o principal é isso.
sabe? Ser excelente em tudo que fizer. Estejam dispostos, disponíveis. Se apresentem como alguém que quer realmente servir. Porque se é um desejo, sirva. Não interessa se você está hoje na portaria, se amanhã vão te pedir para alinhar cadeiras, ou se depois vão te mandar para o Kids. Entenda algo. Se você quer ser um líder em excelência, você vai ter que direcionar pessoas a fazer as coisas. Se você não tem perícia naquilo que você vai direcionar, você não sabe direcionar. É por isso que a gente passa as pessoas por diversos setores. Por quê? Porque um dia, se você precisar liderar aquele setor, você vai ser um líder de excelência naquilo ali. Quem não sabe fazer não pode cobrar. Uau. Entende? Por que às vezes eu sou chato com algumas coisas? Porque eu já fiz de tudo, sabe? Porque eu já vi frutos que o meu servir deu em diversos setores. E é aí que a gente vê o quanto a gente amadureceu, o tanto que a gente cresceu em Deus, o quanto nós crescemos no reino. Por quê? Porque aquilo que me foi proposto, eu fiz com zelo. E quem não é fiel no pouco, nunca vai ser posto sobre o muito. Uau, que top. Pastorzão, muito obrigado por esse conteúdo incrível. Tenho certeza que edificou a sua vida. Amém. Então, muito obrigado, pastorzão. Que Deus abençoe a sua vida. Meu querido, já vai curtindo, já vai compartilhando aí com todo mundo. Já segue a nossa página. Que Deus abençoe você. Pastorzão, mais uma vez, que Deus abençoe você. Amém, parabéns pelo trabalho fantástico que o senhor tem realizado aqui na Seara de Deus. Queridos, forte abraço. Gente, dispara isso daí, manda pra todo mundo, solta o dedo no like, vai, compartilha com todo mundo. É isso aí. Galera, até o próximo SearaCast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.